A crescente preocupação com os impactos ambientais gerados pela indústria da construção civil tem impulsionado o desenvolvimento de novos materiais sustentáveis e de baixo impacto ecológico. O concreto, amplamente utilizado em escala global, é um dos maiores responsáveis pela emissão do dióxido de carbono, o CO2, contribuindo significativamente para o aquecimento global e a degradação ambiental. Diante desse cenário, pesquisadores e arquitetos vêm explorando alternativas mais ecológicas, entre elas o micélio, uma estrutura biológica derivada dos fungos que tem se mostrado promissora na criação de materiais leves, biodegradáveis e com propriedades estruturais relevantes. O micélio representa uma abordagem inovadora que une biotecnologia e arquitetura, propondo uma nova maneira de pensar o processo construtivo. Ao contrário dos materiais convencionais, que exigem grandes gastos energéticos para sua produção, o micélio cresce naturalmente, utilizando resíduos orgânicos como substrato. Esse processo reduz drasticamente o impacto ambiental, uma vez que transforma materiais descartados em elementos construtivos sólidos e reutilizáveis. A construção civil é uma das atividades humanas mais impactantes do ponto de vista ambiental. De acordo com os dados do IPCC, cerca de 8% das emissões globais de CO2 provém da produção de cimento, matéria-prima essencial do concreto. Esse número revela a urgência de repensar os materiais e métodos construtivos tradicionais. Além da emissão de gases de efeito estufa, a cadeia produtiva do concreto envolve o consumo intensivo de recursos naturais, como água e agregados minerais, além da geração de resíduos e entulhos. A extração de matéria-prima, o transporte e a própria fabricação do cimento são processos altamente poluentes. Como resposta a esse quadro, a arquitetura contemporânea vem adotando princípios da construção sustentável, que buscam reduzir os danos ambientais e promover uma economia circular, ou seja, sistemas que reaproveitam materiais e minimizam desperdícios. Nesse contexto, surgem os biomateriais como alternativas viáveis. Diferentemente dos materiais convencionais, os biomateriais podem ser cultivados ou regenerados. Entre eles, o micélio se destaca por sua capacidade de crescer em moldes e se adaptar em diferentes formatos e densidade, tornando-se um elemento versátil e compatível com as demandas da arquitetura moderna. O micélio é a parte vegetativa dos fungos, composta por uma rede de filamentos chamados de hifas. Essa estrutura é responsável por absorver nutrientes do ambiente, estabelecer uma complexa rede subterrânea que conecta plantas e outros organismos. Quando cultivado em condições controladas, o micélio pode crescer sobre resíduos orgânicos e agir como uma cola natural, unindo as partículas do substrato em uma massa sólida e coesa. O processo de produção do material do micélio envolve algumas principais etapas, como a preparação do substrato, geralmente composta por resíduos agrícolas, serragem ou fibras vegetais, inoculação do micélio, introduzindo os esporos ou fragmentos fúngicos no material orgânico, a incubação, na qual o micélio se envolve e preenche o molde, unindo todas as partículas, e a secagem ou cura, interrompendo o crescimento e conferindo a estabilidade à peça. O resultado é um material leve, poroso e com boas propriedades térmicas e acústicas. Em muitos casos, o material obtido apresenta resistência suficiente para aplicações não estruturais, como painéis, blocos de vedação, mobiliário e elementos decorativos. Além disso, quando exposto à umidade ou descartado, o micélio pode se decompor naturalmente, retornando ao ciclo biológico sem causar danos ao meio ambiente. Diversos estudos vêm demonstrando que o micélio apresenta características físicas promissoras. Em termos de isolamento térmico, por exemplo, o material mostra desempenho semelhante ao de espumas sintéticas, podendo ser utilizado para controle de temperatura em edificações. Também apresenta boa absorção acústica, sendo útil em ambientes que exigem conforto sonoro. Em relação à resistência mecânica, o micélio ainda não atinge os níveis do concreto convencional. No entanto, pesquisas mostram que ele pode alcançar valores comparáveis aos de materiais leves, como o concreto celular ou o poliestireno expandido. Isso torna uma opção interessante para construções temporárias, módulos habitacionais e protótipos arquitetônicos. Outro aspecto relevante é a sua resistência ao fogo. Apesar de ser um material orgânico, o micélio apresenta uma boa performance em testes de inflamabilidade, uma vez que o processo de secagem reduz sua capacidade de combustão. Além disso, o material é biocompatível e livre de compostos tóxicos, o que amplia sua possibilidade de uso em ambientes internos.
A durabilidade, contudo, ainda é uma das principais limitações. O micélio ele pode ser sensível à umidade e à decomposição quando exposto a condições adversas, o que requer tratamentos de superfície ou combinações com outros materiais para aumentar a sua vida útil. Projetos arquitetônicos inovadores já demonstram o potencial do micélio em escala real. Um dos exemplos mais emblemáticos é o Hi-Fi Project. A instalação, erguida no pátio do MoMA PS1, em Nova York, consistia em uma torre de 13 metros de altura, construída com mais de 10.000 blocos de micélio cultivado. O projeto provou que era possível criar estruturas de grande porte utilizando um material inteiramente biodegradável e renovável. Outros experimentos vêm sendo conduzidos em universidades e centros de pesquisa, como o Biofabricate Lab e o Living Architecture Project, que exploram o uso do micélio para criar revestimentos, mobiliários e painéis modulares. Esses projetos indicam uma tendência crescente de integração entre biologia e arquitetura, na qual os materiais deixam de ser inertes para se tornarem parte de um ecossistema construtivo, vivo e dinâmico. Além das aplicações arquitetônicas, o micélio também vem sendo estudado em outros setores, como o design de produtos, a moda e o mobiliário. Sua versatilidade e capacidade de crescimento em moldes personalizados tornam um material altamente adaptável a diferentes escalas e finalidades. Entre as principais vantagens do micélio destacam-se sustentabilidade, por utilizar resíduos orgânicos e dispensar processos industriais poluentes, baixo consumo energético, já que o material cresce naturalmente, biodegradabilidade, eliminando resíduos permanentes, leveza e isolamento térmico, ideais para a eficiência energética das edificações. Entretanto, há também os desafios significativos. O primeiro deles é a escala de produção. Apesar dos baixos custos dos insumos, o tempo de crescimento e o controle das condições ambientais tornam um processo mais lento do que a fabricação de blocos convencionais. Além disso, ainda faltam normas técnicas e regulamentações que permitam o uso do micélio em construções permanentes. Outro ponto é a durabilidade, que pode ser afetada pela umidade e pela ação de micro-organismos. Esses desafios, no entanto, não invalidam seu potencial. Pelo contrário, indicam que a tecnologia ainda está em estágio de desenvolvimento e que investimentos em pesquisa e inovação podem ampliar a sua viabilidade comercial e técnica nos próximos anos. O uso do micélio se insere em um movimento maior da arquitetura contemporânea, a bioarquitetura. Essa vertente busca não apenas minimizar o impacto ambiental, mas também integrar os processos naturais ao próprio ato de construir. Nessa perspectiva, a edificação deixa de ser um corpo estático e passa a se relacionar com o ambiente, respirando, interagindo e até se regenerando. Materiais vivos, como o micélio, trazem uma nova ética para o campo de arquitetura. Eles desafiam a ideia de durabilidade.